Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Bom, já carreguei o telemóvel, que eu não gosto de fazer vídeos com o telemóvel velho, porque aquece muito, desliga-se, eu fico muito zangado se estou a falar para o boneco. E vou continuar a falar sobre aquela doida. Eu tenho algumas reflexões acerca da política dos dias de hoje. É impossível o pessoal não se estar a extremar. Entendem? É impossível, o professor Militar Ribeiro tem a razão. Quem fica em cima do muro leva tiros dos dois lados. Eu lembro dele me ter dito isso e também de ter dito isso numa conferência. É verdade, não há moderados nos dias de hoje. Os moderados como eu, foi o que o professor Sousa Lara disse. Ou somos responsabilizados por tudo o que de mal aconteceu, ou por tudo o que de mal acontece, porque os extremos não assumem as suas responsabilidades, principalmente a extrema-esquerda. Porque a extrema-esquerda está inundada de doença mental. E como diz o Trump, e muito bem, doença mental e crime. Ao normalizar a doença mental e crime, como a DSM-5-TR demitiu-se, de certa forma, não se demitiu, obviamente, não é? Mas a sociedade demitiu-se de patologizar quem tem patologias. É tudo normal, é tudo aceitável. Se eu me identifico como uma porca, sou uma porca. Se eu me identifico com isto e aquilo que outro, vou para os Jogos Olímpicos para ganhar o campeonato, os Jogos Olímpicos de boxe, porque enfim, dá-me jeito de ter a condição física de um homem, mas participar na equipa oposta, e por aí adiante, a gente sabe o que a casa gasta, não é? E então, como isto tudo foi normalizado, cada vez mais a psiquiatria se foi dissipando. O sonho do Michel Foucault, não é? O outro também escordado até à medula. Genial, mas como se viu também nas minhas lives, os pensamentos geniais vão para os extremos como a pinta. Pois, daí a beleza dos filósofos e dos juristas àquele nível. Eram geniais, mas não se vê ali extremo. Não se vê extremo num Aristóteles, nem num Leibniz, nem num Kant, nem num Tio Freud, nem nos dias de hoje, os vivos, o Habermas, esse pessoal todo. Não se vê. Eu nunca li nenhum filósofo extremo, nem o Karl Marx, por mais incrível que pareça, nem o Nietzsche. Não eram extremos, eram demasiado geniais, eram excêntricos, alguns, mas não eram extremos. Aliás, nunca houve um intelectual verdadeiramente gênio que tenha governado qualquer país. O que mais se aproximou disso foi o Alexandre o Grande. Daí a gente o conhecer por Alexandre o Grande, não é? A Catarina era grande só por ser gorda que nem machuga. Fez algumas coisinhas, mas completamente com o Alexandre o Grande, Nossa Senhora, não é? E então o Alexandre o Grande fez o que mais ninguém fez, não é? Não só foi rei, faraó e imperador, como conquistou todo o mundo conhecido naquele tempo. E não se esqueçam que tinha 32 anos quando morreu e 20 quando começou nestas andanças, e o Júlio César, quando viu a estátua do Alexandre e já tinha os seus 50 anos, chorou porque disse: eu com 50 anos só que eu gostei isto. E não se esqueça que o Júlio César foi o pai do Império Romano. Ele não foi imperador romano, mas foi quem acabou com a República Romana, de certa forma. E depois dele o Império Romano começa a vir. E é o pai do Império Romano, verdadeiramente, não é? Júlio César. Júlio César chorou quando viu a estátua do Alexandre. Pensou para ele próprio, na atual Espanha, aliás, pois, eu com a minha idade só conquistei isto, e o Alexandre conquistou todo o mundo conhecido nos seus 20 e poucos anos. Uma coisa impressionante. O Alexandre foi talvez o mais próximo de um intelectual gênio que tivemos na história da humanidade, porque pronto, teve muitos anos como discípulo de Aristóteles, né? O maior gênio da humanidade. Nos dias de hoje nunca tivemos nenhum a governar. Qual Salazar, qual Marcelo Caetano? Eram académicos, sim, inteligentes, claro. Marcelo Caetano diz que morreu um gênio, agora vou ter que substituir um gênio. A falar de Salazar. O Salazar não era gênio coisa nenhuma. O Salazar era brilhante em termos geopolíticos, sem dúvida, mas obviamente de gênio não tinha nada, não é? Nenhum gênio, eu não conheço,
enfim, se Aristóteles legitimava a morte de pessoas inocentes, não vejo nada disso nos escritos dele. E li o Aristóteles todo. Que ele aceitava os escravos, sim, claro, porque alguém tinha que trabalhar braçalmente, não é? Por isso é que eu sempre fui tão elitista, porque eu sou muito aristotélico, como sabem, fui sempre tão elitista, também aqui deste lado do mundo. O pessoal está orgulhoso de ter trabalhos braçais. Eu lembro de dizer aqui também um tanso que andava por aí, e depois está orgulhoso de ser faxineiro. É mesmo, foda-se, é mesmo, foda-se. Ou seja, as pessoas estão orgulhosas de ter trabalhos braçais. Isso foi toda a história da humanidade dos escravos, desde o tempo de Aristóteles, que os trabalhos braçais eram dos escravos, como é evidente. Os trabalhos físicos, o pessoal todo orgulhoso de andar com as camisas amarelas e com as laranjas aqui e com as botas quase da tropa. É merda das merdas, quer dizer, na Amadora o nosso sonho era sempre ter um trabalho limpo, como é evidente, um bocadinho no registro aristotélico, porque a chungaria é que ia para as obras e para mecânicos, isto e aquilo, para o trabalho sujo, como é evidente, não é? Aliás, eu tinha um colega, portanto, de rir esse, eu estava-me sempre a queixar, os padrões é que ganham dinheiro, e ele, sempre com muita piada, mas eles trabalham na merda. Ou seja, claro, os trabalhos braçais é sempre trabalhar na merda, e é evidente que o Aristóteles dizia isso, alguém tem que trabalhar na merda, não é? O trabalho braçal. Os intelectuais, obviamente, é que mandam. Os obreiros trabalham da merda e os intelectuais vão para jantares de gala entre o Trump e o Recalço terceiro. Eu estou lá a supera aí o obreiro no jantar de gala. Também somos os comunas agora, somos todos iguais, só para saber. Então, realmente, o Aristóteles não creio que defendesse a morte de alguém, não acredito. Não acredito, é demasiado sofisticado para isso, nem o Platão. Porque é que eu considero, porque lá está, classicamente Sócrates, Platão e Aristóteles são considerados os 3 maiores filósofos, não é? Porque foram os fundadores, tal como ninguém na psicanálise diz que é melhor psicanalista que o tio Freud. Quer dizer, um insulto clemendo, que o Wiener era melhor clínico, claro, e a Melanie Klein, sim, e o Fairbairn também. Sim, mas o Freud foi o fundador, por isso é que eu fico sempre tão ofendido. Falar-se assim do fundador, então, mas quem é a vossa excelência? Fundou alguma ciência por acaso? Chama-se Aristóteles ou Leibniz também? Não. É isso que a pessoa fica um bocado irritada com os grandes génios da humanidade, mas quem é a vossa excelência para falar assim, não é? Quer dizer, e nesse aspecto, mas é esta arrogância muito típica da extrema-direita e da extrema-esquerda que tem a verdade no bolso. Muito típica. E por isso é que é tão difícil estar no meio. A pessoa Sazelara tem razão. Os moderados são os botes expiatórios de toda a gente. E depois, como há muita doença mental e muito crime que está normalizado, principalmente pelos países progressistas, os países nórdicos normalizaram tanto a doença mental que agora um deles tem o maior número de violações, enfim, quase da Europa, não é? Porque normalizaram tanta patologia mental, pronto, vai para lá tudo, como é evidente. Então, sabem de quem é que eu estou a falar, não é? A Suécia. E com muito contributo das louraças a meterem-se debaixo do pessoal do costume. Pois, não só a patologia mental foi normalizada, como a própria população foi a perninha. Exatamente como deste lado do mundo. Foram a perninha a pedir desculpa aos doentes mentais há 60 mil anos, foram a perninha para a inclusividade da psiquiatria ser completamente nivelada. Hoje em dia temos 77 géneros, foram a perninha para tudo e mais alguma coisa, porque há essa coisa do progresso dar direitos às vítimas da história. Não eram vítimas da história coisa nenhuma, eram mais fracos. É o reino animal puro, é o tubarão, o mais antigo predador. Porquê? Porque são os que mais se adaptam ao mundo real, são os que se conseguem adaptar e desenvolver de acordo com as adversidades do meio ambiente. Darwinismo social, não eugenia, mas darwinismo social, como é evidente. Eugenia também é exagerado, não é? A espécie pura, isso é o Sr. Adolfo, não é? Não, mas os mais bem adaptados, as vítimas da história, as mulheres nunca dominaram porque sempre foram mais fracas fisicamente. Os homossexuais, diferentes etnias que não a caucasiana, isto e aquilo outro, nunca dominaram porque nunca foram maioria, do ponto de vista quantitativo, mas também do ponto de vista geral do termo.
Ou seja, entendem? É bom senso, não é preciso ter um doutoramento, isto é bom senso. Mas nos dias de hoje, o que está a acontecer é que temos eu quero voltar ao assunto desta rapariga, que há bocado estava a buscar e agora já estou satisfeito de estar aqui o telemóvel carregado novo, não houver, e já tenho aqui as teses preparadas e tal, por isso, pronto, já posso estar a matéria e posso falar das coisas que eu quero. E então o que acontece nos dias de hoje é que temos estas doidas, especialmente o pessoal que imigra para outros países, ficam muito mais radicalizados. E por isso é que temos ocidentais a lutar a favor do Estado Islâmico e da Al-Qaeda, não sei mais o quê. Porque os seus próprios confrados noutros países são umas bestas, como se viu em relação ao meu caso. Porquê? São pessoas muito perturbadas, não é? Como é evidente, quer dizer, mas quem é que se dedica a desafio a tentar assassinar o outro, quer dizer, seja porque modo for, o que fizeram ao Peterson, o que fizeram ao Charlie Kirk, o que fazem ao Shapiro, o que fazem ao Michael Knowles, entendem? O que fizeram ao Trump, estão sempre de volta do Epstein, o Trump deu umas trincas nas garotas, claro, como é evidente, é rico e é pintarolas, claro que deu. Só que o outro era fresco. O outro era fresco e cometeu crimes. Eu não sei. Eu sei que ele era rico e as miúdas eram muito pobrezinhas, eram convidadas lá para casa para fazer massagens. Mas eu não sei se os senhores acham que uma rapariga que de bom agrado vai fazer uma massagem à casa de um rico. O Código Penal olha para aquilo, filha, então mas tu pensavas que ias fazer a massagem à Netflix? Não. Porque a questão é esta, se elas eram realmente muito novas, é crime puro. Agora a questão é, qual era a idade? Porque o Epstein é um caso muito esquisito. Qual era a idade? Estamos a falar de raparigas de 17, 18 anos ou estamos a falar de miúdas de 12 ou 13? Entendem? Ou seja, porque a idade de consentimento sexual é 16, na maior parte das legislações. E é que está a questão, não é? Ou seja, estamos a falar de que idades? Que ele era bandido? Muito provavelmente. Agora, parece-me que havia ali dinheiro trocado. Parece-me que elas eram jovens matadoras. Devido à idade, eu acho que foi aí que ele se entalou. Porque não me parece que nem os muito ricos não precisam de cometer crimes em termos de sexualidade. Pagam e acabou. Entendem? Pagam, parece-me a mim. Não sei, aquilo é muito esquisito. Como ao Príncipe André, não precisava de se meterem em assados. Paga e acabou, quer dizer. E acabou. E acabou, quer dizer, não é por aí. A história do Epstein é também mais uma coisa que tentam associar ao Trump, que ele gosta de beber com fresco, mas os senhores gostam dos bacalhaus a cheirar a mofo? Não sabia, se gostam à vontade, eu não gosto. Agora, é evidente que qualquer pessoa gosta de beber com fresco. Agora resta saber se beber com fresco é lícito ou é ilícito. Homens ricos, pintarolas, não estou a ver a cometer ilícitos penais graves que podem ir para a cadeira durante muitos anos. Aquilo do Epstein parece-me ali que houve ali muita troca e baldroca de caça às bruxas. A Ghislaine Maxwell, filha de um rico todo, também um multimilionário lá nas elites em Inglaterra. Que houve ali ilícito penal, provavelmente houve. Mas os americanos são muito inquisitoriais também, como se viu com o Strauss-Kahn. E eu acho que houve uma ou outra rapariga realmente demasiado nova e provavelmente com um corpanzil estilo Brasil, não é? Que parece que tem 25 quando tem 14. Isso vê-se muito no Brasil. Eu ficava estupefacto que aí tu tens, e elas diziam 12, 13, e ai Jesus, Nossa Senhora de Fátima, parece que tens 25. Não tem não, eu sinto bolas, eu ficava azul, fugia a 7 pés, muito novas, 12, 13, 14 anos, com um corpanzil, parece que tem 25. Não dá, quer dizer, dir-me-ão, o homem intencionalmente foi buscar as mais novas. Não sei. Que ele era fresco, era. A Ghislaine parecia que alinhava na história, não é? Eu acho que ela foi bem condenada e eu acho que o outro também foi bem acusado. Deve ter havido ali raparigas mais novas que, do ponto de vista da licitude penal, era crime. Agora,
resta saber miúdas muito pobres, naqueles bairros muito complicados, lá para baixo, eu conheço bem essa zona, aliás, em que há uma grande divisão social entre os muito ricos e os pobrezinhos. A América é muito divisionária nesse aspecto. Isso é como as favelas brasileiras, quer dizer, e como as quatrozinhas em Moçambique e por aí adiante, quer dizer, isso é o pão nosso cada dia. Raparigas muito jovens serem prostitutas. Bem, então isso vão para outros países mesmo pobres, então isso é mesmo para dar aos céus. Parece-me ali que havia ali, da parte do lado delas, um bocado de esquema, a irem à casa do rico fazer uma massagem e depois tinham um pastel nata, não era? Era supostamente o pagamento, com certeza. E ele deve ter aproveitado delas serem muito pobrezinhas e algumas realmente demasiado jovens para se meterem nessas andanças. Que ele era bandido, provavelmente era. Provavelmente ele deve ter percebido que, isto aqui, pediu a identificação, como eu fiz tantas vezes nas noites, deixa cá ver o teu cartão de cidadão. Fiz várias vezes isso, várias vezes. E estava sempre a olhar no contraluz se aquilo era verdadeiro ou não. Sempre tive um medo que me pelava, porque é só não conhecer o feminino, especialmente nas noites e nas altas cavalarias. Faz-me lembrar um jardineiro do Luís XIV que dizia: as mulheres causam sempre problemas, muitas vezes sem o saber. Ou seja, o Epstein era provavelmente bandido, era. Fez-se de parvo provavelmente quando claramente havia ali uma idade, enfim, obviamente de não consentimento. Provavelmente fez. E a Ghislaine Maxwell a mesma coisa. E agora estão a meter provavelmente sim, e agora na caça às bruxas metem o Clinton, metem o Alan Greenspan, metem o Clinton, kids todos são frescos com as mulheres. Sim, por isso é que o Me Too Movement foi criado. As mulheres com a inteligência habitual sabem perfeitamente que se forem boas ondas, basta gerir a beleza, que chegam onde quiserem, chegam muitas vezes na horizontal, infelizmente, não é? Isso sempre foi a história do mundo, quer dizer, o homem tem que dar ao pedal, a mulher não, a mulher só tem que dar ao genital, não é? Essa é a diferença. E então, estas realidades de natureza humana, de certa forma, agora estão a ser completamente invertidas na civilização mundial, aliás, porque a doença mental e o crime associado a estas vítimas todas da história, o feminismo, o risco LGBT, o Black Lives Matter, o movimento Me Too, a Palestina, tudo junto cria esta rapariga chamada Julia Chu, que defende estas causas todas, porque são sempre os mesmos, não é? Defende estes 4 cavaleiros do Apocalipse e agora com o quinto que será a Palestina, ou a Filistina, os filisteus. Quem eram os filisteus, não é? Acho que os senhores sabem, quer dizer, já não digo nada, quer dizer, ou seja, a questão que se coloca aqui é que temos que ter noção que provavelmente o mundo não permite moderados. Eu, por acaso, tenho visto isso. Mas reconheço que se é possível um gênio ser bom governante, eu concordo com o engenheiro Avelino, os intelectuais são muito melhores governantes que os outros todos juntos, não há dúvida nenhuma, não é por causa que o Alexandre do Grande chegou tão longe, sendo educado literalmente pelo maior intelectual de sempre. Mas o Weinstein recusou ser o primeiro presidente da Israel, quer dizer, não foi convidado, eu disse não, foi logo, tenho de enfrenhar par. Não, porque o intelecto é demasiado racional e demasiado lógico, como têm visto, até o Leibniz, pela metafísica se vê, são demasiado racionais e demasiado lógicos para irem nestas derivas loucas da política dos dias de hoje, que eu não vejo aqui ciência política, eu vejo aqui doença mental, crime e fanáticos religiosos. Por mais me custe dizer, a extrema-direita é muito fanática religiosa. Não me custa dizer, porque eu não gosto da extrema-direita, como sabem. Mas
as pessoas normais, não me importa, não é? Mas os políticos que são de extrema-direita, não posso com-os nem um bocadinho, não é? São todos fanáticos religiosos, todos. Não há nenhum líder da extrema-direita e da direita securitária que não seja fanático religioso. O André Ventura é fanático religioso, por mais que me custe dizer, amigo André, gosto muito de si, como sabe, mas o amigo, desculpe lá, deixe lá. O André chegou a andar com o Cirilo, exatamente como o pessoal da Opus Dei, por isso é que se calhar são amigos o André e o Dr. Pedro Frazão. Ou seja, pois, esse fanatismo religioso na política é perigosíssimo, é muito bom rapaz, e por isso é que, voltando à questão, o Trump anuncia que a Antifa, que é as organizações de esquerda, blocos de esquerda, livres e tal, esse pessoal todo, que são os antifascistas, que a esquerda quase toda se reclama a nível mundial, o Trump está agora a designar os antifas como uma organização terrorista, porque foi onde o Tyler Olho Inflamado se reclama de estar. Esta Julia Chu também, a Julia Chu a elogiar o presidente Mao, que toda a gente sabe que matou 77 milhões de pessoas. Não o Xi Jinping, ou seja, eles não se reclamam comunistas. Eles reclamam-se filhos bastardos do comunismo, como eu já vos disse várias vezes. Eu dos comunistas tenho respeito, porque o KGB não tinha cá, aliás, até lhes davam cada sereia, o KGB eram uns machões, Nossa Senhora. O KGB não tinha cá Tyler Richardson e como é que se chama? Tyler quê? Tyler Robinson, não é? Tyler Robinson, sim, aqui. Não tinha cá Tyler Robinson e Julia Chu e Marianas Mortáguas e exatamente, Tyler Robinson, estou aqui a ver. O KGB, a Stasi, a PID, a Polícia Secreta de Pinochet, não tinham extrema-esquerda, extrema-direita, claro, KGB, Stasi, extrema-esquerda, a PID e a Polícia Secreta de Pinochet, extrema-direita. É a mesma merda, isto aqui é diferente, voltamos sempre ao mesmo, não é? E eles não permitiam estas pessoas, eram todos muito velha guarda. O Xi Jinping não olha para a Julia Chu como uma doente psiquiátrica, que é, aliás. Esta Julia Chu cresceu, estou a ler aqui outra vez a notícia, cresceu no Connecticut, ou seja, ela ou nasceu lá nos Estados Unidos, ou foi muito pequenina, estão a ver, ou chegam muitos novos, ou nasceram no país, mas acham que são da cultura X, não tem nada a ver com a cultura X. Podem chegar novos, que inclusive nos 20 e poucos anos, se fazem o que o Lee Kuan Yew nunca fez. Eu nunca me desculturizei, eu sempre fui chinês, a falar em Inglaterra, onde teve muitos anos e estou muitos anos. Se as pessoas se desculturalizam e abraçam, como dizia o Ricardo em relação ao círculo hermenêutico, a via curta do raciocínio, no caso dos seus assassinos em relação à minha pessoa, é a cultura da vítima, a cultura do pobrezinho e a cultura do coitadinho, porque isso vende nos dias de hoje. É o bonzinho, como diz o César Campos muito bem, é a cultura do bonzinho, eles é que são os humanistas. E a esquerda sempre teve essa mania de que são mais humanistas que os outros, porque, como sabem, começaram com a Revolução Francesa e desmontaram a extrema-direita que dominava o mundo todo desde os tempos imemoriais, não é? E esta Julia Chu cresceu nos Estados Unidos, deve falar tanto mandarim como eu falo checo, e feio como aos cornos, foda-se, ninguém pega. Depois, não se pode dizer as neiras, peço imensa desculpa. Ela, depois de uma universidade, já sabia o que eu queria, quer dizer. Depois aqui a notícia diz que ela notou que os outros estudantes ficaram chocados com a posição dela, não é? Que claramente está a fazer a apologia de assassinar politicamente as pessoas, não é? Assassinato político
pode não ser físico. Se o que fizeram comigo foi um assassinato político, foi. Comigo foi um assassinato político. Foi. Porquê? Bom, um dia que saibam os pormenores vão ver. O que eu fico muito orgulhoso de estar exatamente nos sapatos do meu pai e do meu avô. Sim. Mais uma vez, as polícias políticas do costume fazem o que sempre fizeram. Nunca respeitam a dignidade do inimigo, vão sempre ou mandá-lo para um campo de concentração, como foi o meu avô, ou envenenam a pessoa, como foi o caso do meu pai, ou envenenam a pessoa, como é o meu caso, mas neste caso pelo ouvido, a Shakespeare. O meu assassinato político foi um assassinato político shakespeariano, muito helénico, uma tragédia grega pelo ouvido. Sim. Exatamente como agora os negacionistas foram condenados por dizerem o que disseram acerca do Ferro Rodrigues. Ferro Rodrigues é uma besta. Quer dizer, isso ainda é como outro, ainda vai passando nos pingos de chuva. Agora, quando são injúrias e difamações durante anos e anos e anos, e denúncias caluniosas com consequências catastróficas do ponto de vista patrimonial e outros, obviamente que isso é um assassinato político, porque a pessoa, politicamente, fica sem direitos. É como se tivesse sido condenado a pena privativa de liberdade. É um ex-condenado. Entenda? E é isto que esta rapariga está a defender. Um assassinato político físico. Esta é mesmo doida, não é? Diz ela que... E está sempre a dizer a mesma coisa. Ela diz aqui... as pessoas ficaram muito irritadas com a minha posição. Obviamente que eles eram todos estudantes homens, foram 4 ou 5 estudantes homens, e só mostra que os homens brancos somente têm empatia com pessoas que se parecem com eles. Estou a ver aqui o racismo avassalador desta grande vaca em relação ao homem heterossexual branco, que eu estou sempre a dizer. O mais caricato de tudo é que outros homens, supostamente brancos, e supostamente isto, aquilo e aquilo outro, ainda vos odeiam mais, porque são os gregos macedónios que traíram o Alexandre. Porque são sempre as pessoas que acham que são como os senhores, ou acham que deveriam ser e ter o que os senhores são e têm, é que são os piores. O Charlie Kirk era branquinho, peço desculpa, o Tyler Robinson era branquinho, era religioso no princípio e era americano puro, tal como o Charlie Kirk, mas como começou a ter o olho de inflamado, tal. Esta Julia Chu é a mesma coisa. Provavelmente os pais comunas chineses a 100%, começou a ter a rata com o piercing a tilintar para as cadelas irem lamber, peço desculpa, não se pode falar assim, e começou a virar. Literalmente, como diz o povo, virou. E a questão é esta, podem virar à vontade? Podem virar à vontade, só que depois vão atrás das pessoas que acham que são culpados por sexo de perseguição. E quem é que é o filho da égua que persegue? O homem heterossexual branco, cristão, mais um alvo, rico, mais um alvo, e por aí adiante, né? Que mais acaba. Por isso é que deste lado do mundo há muita cultura desta rapariga. Há muita gente da China, há muita gente do Médio Oriente, há muita gente de Israel, há muita gente da Palestina, claro, Médio Oriente, Israel é a mesma coisa, também é do Médio Oriente, obviamente. Não sou como o Trump que chega a Israel, acabei de chegar do Médio Oriente, o pessoal começou-se tudo a rir. Pá, o filho de Israel é Médio Oriente, pá. Mas enfim, e então há muita batatada, há muito neonazi, há um racismo, uma xenofobia imensa. A minha mãe, cada vez que cá vem, fica maluca como é que as pessoas são, quer dizer, o que os pessoas veem no TikTok é exatamente o que se vê nos aviões. Os aviões pequenos, não é as primeiras classes, os que não têm primeira classe, simplesmente há voos que é só 1 hora, não há primeira classe, e então a minha mãe tem que ir, e eu temos que ir com o povinho. Oh Jesus, que são malucos, mas é que é mesmo só malucos, são mesmo malucos. Quer dizer,
A doida que eu já vos contei a história, teve que apertar com ela e depois chorou. Pá, se fosse só mandar mesmo um morro na vizinha. É mesmo como eu sei nos TikToks, são mesmo malucos, pá, malucos, quer dizer, doentes psicóticos. Eu nunca vi uma cultura com tanta gente desequilibrada e que acham que são todos bonzinhos e humanistas porque somos todos iguais, somos comunas. Eu disse à Maria há muito tempo atrás, não, este país é um país comuna. Não é. É uma igualdade e um igualitarismo completamente doentio quando os pedreiros querem ser iguais às pessoas que a tratam, que é uma coisa impressionante. Somos iguais em termos de lei, não é? São todos iguais perante a lei. Mas as pessoas mais analfabetas, os números do ensino superior são estes, são muito bons os números do ensino superior em relação ao resto do mundo civilizado. Mas onde é que isso se vê, pá? São estatísticas, sim senhor, mas onde é que isso se vê? Uma camada de pedreiros, uma camada é só pescar, caçar e qual é que é a subtíssima trindade deles? É pescar, caçar e acampar. Isso é o Leibniz, o Wittgenstein, é o canto deles. Não tem nenhum conhecimento da filosofia ocidental ou da jurisprudência. Até os advogados ficam malucos, também não. É para o pessoal do Ministério Público mais polido, sim, reconheço que sim, mas mesmo assim se puxa um bocado com o processo penal e com a jurisprudência, para espalham-se logo um cupido, a não ser que sejam académicos. Mesmo assim tem que ser académicos de fora. Os daqui, cada cavalgadura, porque lá está, é outra forma de pensar completamente diferente, mas como são completamente etnocêntricos, os outros estão todos errados, entendem? Os países multiculturais são profundamente etnocêntricos, como se vê nos Estados Unidos, como se vê no Canadá, como se vê no Brasil. Eu lembro, estava lá na roda gigante, isto e aquilo outro, ali a ver lá um tipo que estava a olhar para mim com uma cara mesmo a desprezar-me, e olhar para ele, estás a levar uma chapada na vizinha com uma pinta. Um desprezo absoluto. Os países multiculturais, as culturas não se dão. O Alexandre foi um bom exemplo, toleram-se umas às outras, entendem? Mas é um erro clamoroso meter salada russa, salada de frutas, tudo junto, porque dá para o torto, como se vê agora na Europa, está toda batatada, não dá, cada macaco no seu galho, não dá, quer dizer, imigração desregulada, e mesmo a imigração por definição, é muito pantanosa, e eu não quero chegar para uma matéria, é que os países progressistas, como eu sempre disse, desde o dia número 1, os países mais argumenta, são os que mais estão a alimentar esta esquerda antifa, como diz o Trump, que se tornou um movimento terrorista. Ele tem razão, em que defende assassinatos políticos que se tornam físicos, porque deixam as pessoas, obviamente, ou completamente na miséria, queriam eles, né? Ou com um tiro na cabeça, basicamente. Então, na miséria, um tiro na cabeça é a mesma coisa. Obviamente que quem tem mais recursos não fica na miséria, quer dizer, as pessoas que têm uma carreira de anos e anos e anos, isto e aquilo e aquilo outro, têm sempre um património muito considerável por trás, como os senhores irão saber dia 26 de setembro. Não assim, por isso é que há pessoas que podem vir com uma bazuca ou com um F-16 ou um F-22, ou não seja, que seja um tiro na testa, enfim, estes não vão abaixo. Mas reconheço que o professor Metarrebé tem razão. Estas lixo, estas menas mota-águas, estas senhoras Alices, estes urbanos, é pessoal que não há qualquer plataforma de entendimento. O povo decidirá, uns vão para a extrema esquerda, outros vão para a extrema direita. Eu vou ser sincero, nem uns ela diz que diz que não acredita na livre expressão para capitalistas e reacionários. É mesmo feio como aos cornos ter uns óculos numa chapada naquela oficina há pouco, uns óculos que parecem uma borboleta. Obviamente também participou nos protestos anti-Israel. Pronto, eu acho que devia ser expulso da universidade, vou ser sincero, a advogar assassinatos. E pronto, ficamos por aqui, vamos para a matéria. É isto que eu tinha a dizer.
Eu vou para a minha casa de pouso, à casa de repouso para os idosos e para as idosas, e à casa de pouso para os idosos e os não idosos. E para mim é o Sudeste Asiático. Os senhores ficam bem uns para os outros. Entre assassino X e assassino Y, seja na extrema esquerda, seja na extrema direita, vai dar tudo ao mesmo, vou ser sincero. O Trump está cheio de razão, tá. O outro lado é mais radical, é. O Trump é mais humano, é. E a extrema-direita nos dias de hoje é mais humana que a extrema-esquerda, é verdade. Só que eu não estou interessado nem num nem outro. Não. Tenho demasiados estudos para isso. Entende? Ou seja, as pessoas que fizeram à minha pessoa, ou ao Jordan Peterson, ou ao Charlie Kirk e Stiglitz Cloto, por mais em que eu pareça, aí concordo com o Alexandre, o Charlie Kirk, apesar de ter uma linguagem de extrema-direita, era moderado na sua personalidade na vida. Concordo consigo, Alexandre, nesse aspecto. Politicamente não era, politicamente ele era extrema-direita, mas a sua vida era de um homem moderado. Debate, educado, isto e aquilo e aquilo outro. As ideias eram extrema-direita, mas a pessoa era normal, entre aspas, era a pessoa não extrema. Eu percebo onde é que quis chegar, Alexandre. Sim, ele como pessoa era moderado, mas como as ideias dele era como o Heidegger. O Heidegger era moderado, mas as ideias dele políticas, Nossa Senhora, não é? As minhas ideias políticas são moderadas, e eu como pessoa é que sou um bocado mais soldado, por mais aquilo que pareça. Depende, há pessoas que são uma coerência absoluta em termos de pessoa e de ideias. Eu sou muito mais intelectual nas minhas ideias, como pessoa, como toda a gente sabe, quando fazem o que fazem em relação a mim, o mínimo é cabeçada, como toda a gente já sabe, não é? Mas isso é a minha personalidade, acho que pode ter direito a ter os meus valores. Também melhor seria que os ventos mentais e os criminosos me vão ensinar a pá ideia. E o Wittgenstein e o Kant. É isso que é interessante. Quer dizer, os ventos mentais e os criminosos, 60 mil anos de doença mental. O que é que produziram em 60 mil anos? Só doença mental. Nada. Nem Mozart, nem Wittgenstein, nem Capela Sistina, nem Leonardo da Vinci. Nada. Só produziram doença mental. 200 anos de anticriminal, o que é que produziram? Batatada da rua que nunca mais acaba. Israel, Palestina, neonazis, isto e aquilo, todos os racistas e os xenófobos de todo tamanho. A extrema-direita deste lado do mundo a reunir-se com a mulher mais rica do país, na Tailândia, às escondidas para ninguém ver, e depois vão chamar a mim e a outros os fachos ou os extremos. Nós é que somos os extremos. Vão ficar bem uns para os outros, como eu sempre vos disse, sempre. Eu não estou disponível para estar tanto no meio dos dois doidos, como eu próprio não me identifico com os valores nem de uns nem de outros. Não são valores, são ideias que não são lógicas. O Trump estica muita corda e os outros doentes mentais e os criminosos que estão do outro lado nem esticam a corda, são completamente doidos, não é? Por isso, eu acho, só merecia uma guerra entre ambos para se matarem uns aos outros e abrirem os olhos, que infelizmente foi a história do mundo. Merecem-se bem uns aos outros. Obviamente que isso não é o meu desejo, eu não sou maluco, não me chamo Julichu, mas parece que às vezes se merecem uns aos outros. Parece que se merecem uns aos outros. A extrema esquerda e a extrema direita, muito mais decente eram os comunas e os americanos, no sentido clássico do termo, na Guerra Fria. Mas pronto, isto são os filhos da Guerra Fria. Eu gosto mais da Guerra Quente do Sudeste Asiático. Pode ser? Muito obrigado. Vamos para a matéria. Com o Narciso tem que falar dele próprio. Eu disse que o vídeo ia ser longo, tenho bateria, não é? Vou para a página 227 da minha tese, doutoramento, o Dr. David colocou aqui. Para o próximo vídeo, atualizado no vídeo de hoje. Para a ideia, que é do Jager, como sabe, os valores, nós estamos a ler para a ideia, os valores civilizacionais do Ocidente desde Homero até hoje, passou por eles todos, os filósofos gregos, o Renascimento, o Iluminismo, está tudo na paideia, os valores civilizacionais que são os meus, por isso é que eu ainda hoje estou estupefacto. Os senhores é que me vêm ensinar a mim moral e ética. Tá. Os senhores que cometem assassinatos em desafio contra os outros, caráter
crimes do Código Penal, injúria, difamação, denúncia caluniosa, assédio moral, assédio profissional. Os criminosos é que vão ensinar aos homens da paideia valores morais? Bem. É só para vocês verem a psiquiatria psicótica, criminal, assassina que está do outro lado, não é? Qual psicopática? Esses são os anjinhos. Paideia do Ayager, segundo parágrafo, ficamos em filosofia, página 12 do livro. Tratado lógico-filosófico do Wittgenstein, uma das maiores obras da humanidade. Página 17, 27 no PDF, ficamos na concatenação lógica, que é uma expressão do Heidegger, aliás, concatenação. Introdução 51 no PDF, iniciar o segundo parágrafo. Crítica da razão pura, prefácio da tradução portuguesa, página 5, 12 no PDF, iniciar a frase, mas a prioridade. Discurso da metafísica, página 11 no PDF, começar a frase. Tese doutoramento em Direito de Ciências Jurídico-Penais, o doutor David vai buscar o título todo. A minha página 27, começar o segundo parágrafo, segundo vídeo, página 228, iniciar o segundo parágrafo, além disso, primeiro vídeo. Discurso do seu conselheiro Gonçalo da Mina Ribeiro, a partir de 19:20. Vejam bem, atenção que o Dr. David não dá ao que a gente vai fazendo aqui nas redes sociais. O Dr. David, desde que me começou a ver, graças a Deus, dobrou o ordenado dele e está a fazer karaté e a vida dele está muito melhor. Se calhar, não sou eu que sou aqui o gênio da lâmpada, é o Wittgenstein, é o Leibniz, é o Kant. Estão a ver? São os valores que estes senhores têm que eu verto aqui no YouTube, como verti toda a vida em 26 anos de carreira clínica e também atividade jurídica e também filosófica cá por nós. Ao que parece, estes valores que eu transmito e sempre transmiti, sou uma besta. Porque gosto de beber cão fresco. Não gosto do óleo inflamado, nem gosto do piercing da rata. O piercing da rata por acaso até gosto, mas enfim. Estão a ver? Então foi o que chegámos. Ficam bem uns para os outros, ficas tu com eles, filho. Ficas tu com eles enquanto a deixar, não te esqueças disso. Vamos para o Leibniz. Não, vamos para a minha tese primeiro, que o Narciso tem que falar dele, Narcísico. Página 11. Dá um jeitão a isto ao Dr. David, não quero imaginar. Peço desculpa. Tese 227 para 28. Porque os PDFs, como se sabe, ficam malucos andando lá para o outro, e quando você tem 5 ou 6, é que a gente estava andando a 1000 páginas, agora estamos em muitas mais, não é? Ora, tínhamos ficado na página 227 da minha tese. Pois 227 para 228 tínhamos falado da citação do professor Figueiredo Dias, da liviandade em relação ao direito, lembra-se? Exatamente. Pois, dou-vos aqui o contexto para perceberem o raciocínio. A culpa jurídico-penal não resulta apenas do facto do agente não responder às exigências feitas pelo direito penal, mas pela atualização no facto de uma personalidade jurídico-penalmente desvaliosa. É como é que os senhores se comportam. Exatamente. Voltamos ao mesmo. Estão preocupados com o desenvolvimento da civilização da sociedade ou estão preocupados em assassinar os outros e em perseguir os outros? Eu lembro perfeitamente que eu estava a ver na televisão um jogo de ténis e uma das tenistas tinha lá um stalker, não é? Uma pessoa que a perseguia lá na audiência e saiu logo muito perturbada do estádio e foi falar com a polícia, isto, aquilo, aquilo. Eu se tivesse um stalker lá no estádio e visse o homem, ia com a minha raquetezinha, dava-lhe uma tareia ali em plena televisão, como assim em cadeira de rodas? Nunca mais era stalker. Eu não percebo também esta demissão do macho alfa. Se há uma pessoa que está a cometer crimes contra os senhores, então obviamente depois há consequências jurídico-penais, mas ofensas corporais simples, desde que não haja danos permanentes para a vida,
e são ofensas corporais simples, mesmo que o homem fique em coma, mas não haja danos permanentes para a vida, é ofensas corporais simples. E esta é uma moldura penal muito pequenina. E se for o sistema de defesa, muitas vezes são absolvidos. O tal excesso do legítima defesa. Não se esqueça o que o teu juiz me disse em pleno tribunal. Podia tê-lo morto. Como os bandidos eram 5, só ficaram 3, mas pronto. Ao princípio eram 5 e tinham facas. A lei diz que eu podia ter feito uma barbaridade dessas. E esta, hein? Estou a ver, ou seja, eu também estou um bocado estupefacto com esta coisa de a doença mental e a psicose e a psicopatia fazer o que quer na extrema-esquerda, e depois os machos alfa normais, parece que nós temos que meter o pirilau no orelhudo. Não temos. O Código Penal fala exatamente isso, a personalidade desvaliosa. Se é um bandido que não desiste de vos assassinar, tenta-vos assassinar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes durante tanto desafio, pois, como é evidente, é uma personalidade desvaliosa. Não há argumento aqui. É o que o direito diz. São pessoas que têm uma personalidade desvaliosa. São pessoas que cospem raiva, ódio, inveja móvel. A puta que os pariu, não me interessa. É uma personalidade desvaliosa. Não vale. O povo diz, não vale nada. O direito tem essa expressão, personalidade desvaliosa. Logo, por uma personalidade censurável do ponto de vista do Código Penal. É a especial sensibilidade e privacidade do acto, não é? Além disso, esta Constituição do Mestre de Coimbra permite compreender um critério de culpa não, estava em cima, bem me parecia que não tinha lido isto ainda, pois tinha ficado na leviandade perante a violação do bem jurídico protegido, exatamente. Uma vez empreendida esta primeira averiguação, imputar-se-ia ao agente a prática do fato a título da culpa, enquanto pudesse responder pelas qualidades jurídico-penalmente desvaliosas da sua personalidade que se exprimem no facto e o fundamentam. Aí é que está. A gente pode andar aqui às voltinhas, eu posso mandar 1000 bocas e posso falar disto 50.000 vezes. No momento que os senhores cometem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 crimes do Código Penal, são criminosos. Isso são crimes graves, por exemplo, molduras penais graves, 8 a 12 anos de prisão, como é o caso da denúncia caluniosa. Não é por acaso ficam na toca para sempre. Pois, entendem? Porque tudo o que é acima de uma altura penal de 5 anos é considerado um crime grave. Entendem? Não há cá bacatelas jurídicas. Acima dos 5 anos de cadeia é considerado um crime grave, e muito grave se houver consequências severas para, obviamente, a pessoa que foi prejudicada. E nesse aspecto o Código Penal e a doutrina é bastante concreta, ou seja, é uma personalidade desvaliosa, não vale nada. O valor moral da pessoa é zero, o valor ético da pessoa é zero no momento que comete crimes contra as outras pessoas, é zero. E por isso é que também o Código Penal em algumas legislações permite a pena de morte, porque acham que aquela pessoa é zero. Entendem? Sendo em ambos os casos de tipo de culpa enquanto referida, isto é penalmente desvaliosa da sua personalidade e que se exprime no facto e o fundamentam. A citação do professor Figueiredo Dias sobre o estado atual da doutrina do crime, segunda parte, sobre a construção do tipo de culpa e os restantes pressupostos da penalidade, em Revista Portuguesa de Ciência Criminal 19921, página 14. Sendo em ambos os casos de tipo de culpa, enquanto referida a características jurídico-penalmente desvaliosas da personalidade que expressam no facto típico e ilícito uma atitude interior desconforme ao direito. Para concluir, assim, uma semelhante compreensão permite uma graduação e individualização do conceito de culpa. Adota um conceito de culpa sobre o facto, sobre o crime. Parte do facto violador de bens jurídicos e só depois averigua da possibilidade de imputação daquela conduta à pessoa do agente. Há uma sequenciação no direito penal. Hein? Com efeito, em Figueiredo Dias temos uma teoria que, baseada no pressuposto
da liberdade, amigo Alexandre. O livre-arbítrio, no sentido clássico do termo, não é um critério, é um pressuposto. Isto é Leibniz puro também. Leibniz falava do ser-arbítrio, mas percebeu, não é? Pressuposto da liberdade na ação concreta, encontra no seu exercício a expressão da personalidade regulada no caso concreto. Parte-se do pressuposto que pessoas estão anos a fio a tentar destruir tudo o que os seus são pessoas livres na ação. Ou está ali alguém a apontar-lhes uma pistola à cabeça para estarem anos a fio a perseguir as pessoas. Não está ninguém, pá, não. Tem livre-arbítrio, não tem. É nesse sentido que o Código Penal se move, está a ver, amigo Alexandre. E doutor David, ficamos no final da página 227 e o início, amanhã há live, como é evidente, por isso só na segunda-feira é que eu vou voltar a isto. Página 227 o final, vamos começar com o juízo de culpa, é um juízo de, está a ver, doutor David, já agora, se fizer o favor. Vamos para a metafísica do tio Leibniz. Então pá. E a metafísica, estamos na página 11. Espero eu, porque é tanto link, porque depois tenho que mandar de um WhatsApp para o outro, tenho que ler com o outro, nunca mais acaba. Página 11, tínhamos ficado, exatamente, página 11, ok. Aliás, discurso da metafísica e outros textos do grande Leibniz, que para mim foi o segundo maior gênio da humanidade. Muita gente coloca os três primeiros, Sócrates, Platão e Aristóteles, e depois o quarto será Kant, ou Leibniz, ou Heidegger ou Wittgenstein. Reconheço que os quatro podem lá estar. Eu acho que o Leibniz é o segundo. O Leibniz eu acho que é superior ao Wittgenstein, e ao Heidegger e ao Kant. Eu acho que é. Acho que é só inferior a Aristóteles. Mesmo o Platão, acho que o Leibniz era melhor. Dir-me-ão depois de o conhecerem. Eu conheço bem o Leibniz, conheço muito bem. O tio do Paulo Renato é especialista no Leibniz, estão a ver, não é? Adelino Cardoso, o tio do Paulo Renato. Aliás, a noção do sistema em uma obra que, como afirma Fichan, está em perpétuo movimento interior, um devir que não se completa em nenhuma fórmula acabada, tal como mostram as variantes genéticas dos textos de Leibniz publicados na edição da Academia de Berlim e de Göttingen. É uma noção problemática, por mais que haja um consenso entre muitos estudiosos em considerar textos da velhice do filósofo, tais como a monologia e os princípios da natureza da graça, como exposições sistemáticas. Para comentadores da filosofia de Leibniz, como Bertrand Russell, que é especialista em Leibniz, Couture, Cassirer, o tal que dividiu a filosofia continental e a filosofia analítica, foi a minha dele, mas enfim, já vos contei a história 50 vezes. Baruzzi, Belaval, entre outros. Esse filósofo é um filósofo de sistema, embora não tenha exposto esse sistema em uma obra única, seria possível reconstituí-lo a partir dos vários textos e dos temas centrados. A lógica, a noção de substância, etc. Escolhidos como origem para esta reconstrução. Esta multiplicidade de origens, a partir das quais se pensa o sistema leibniziano, não é, segundo Serre, um problema se forem pensados como perspectivas complementares e não excludentes. O interesse dessa interpretação está em ver que o sistema leibniziano comportaria diferentes interpretações ou pontos de vista, tal como é o mundo para o próprio Leibniz. As mentes sofisticadas têm várias formas de pensar e várias formas de expressar o seu raciocínio, até de trabalhar, aliás. As pessoas mais abjetas que eu vi à face da Terra é sempre a verdade absoluta, sempre a maneira deles. Pronto, estão apresentados.
Doutor David, ficamos no final da página 11 no PDF, que falta a frase comentadores mais recentes. Vou ficar aqui, está a ver? Final da página 11 do PDF, comentadores mais recentes é onde eu fiquei. Temos aqui o Leibniz, vamos para o Kant. O Kant dá um jeitão isto, Doutor David. Onde é que eu fiquei no Kant? Kant, ficamos na página 12 do PDF, iniciar a frase, mas a prioridade. Isso é que é importante, David. Qual é a frase que eu começo? Porque eu estou sempre a olhar de um lado para o outro. Qual é a frase? Porque a página às vezes é grande. 12 do obrigado, Doutor David. Um grande abraço. 12 do PDF, crítica da razão pura, mas a prioridade. Vamos para a crítica da razão pura. Eu gosto mais da crítica da razão pura do que o discurso da metafísica do Leibniz, provavelmente, porque eu percebo melhor o Kant. O Leibniz o Leibniz o Leibniz. Bem, os pessoas acham que vão perceber melhor o Leibniz do que o Kant, porque o Kant tem uma terminologia muito densa, mas para quem sabe disto a sério, desta parte, o Leibniz é mais complexo. Porque o Leibniz tenta demonstrar a existência de Deus. Não sei se estão a ver, não é? Quer dizer, pois, outra conversa, né? Ora, onde é que estamos? Crítica da razão pura, 12 no PDF, a frase, mas a prioridade, não é? 12 no PDF, mas a prioridade. Vamos lá. 12 no PDF, mas a prioridade. Nunca mais acaba. Depois vamos para o direto também. Um bocadinho de filosofia, um bocado direto. Também tenho que ir para a psicanálise um dia destes. Mas, enfim, pode ter tudo, não é? Como eu sou uma besta em termos clínicos, também acho que os senhores não têm nada a aprender comigo em termos de psicanálise, de certeza absoluta. É melhor em aprender com os assassinos do costume, que esse pessoal é que sabe. Ora, 12 no PDF e pois eu gosto tanto de repetir. Eu vou ser sincero, Doutor David. Eu às vezes gosto de repetir, se bem que reconheço que o pessoal fica um bocado chateado. Mas o Kant é uma repetição infinita para se perceber. Eu li aqui tem a razão pura, sei lá, centenas de vezes. Centenas não, dezenas de vezes. Bom, vamos lá. Está a abrir, que isto são 660 páginas, né? Página 12 no PDF, para quem está a acompanhar isto também no PDF, página 12, mas ainda há prioridade. 12. Um saber autêntico. Uma análise mais autêntica, o mundo é sensível, o espaço. Exatamente. Se bem que eu gostava de repetir. Tu vês se encontra a frase, Doutor David. O PDF é sempre complicado. Vou aqui para. Exatamente. Está aqui mais ou menos. Estou a ver se encontro a frase, mas é difícil. O PDF passa de um lado para o outro, sabe como é que é, né? Estou na 12. Olha, vou começar no princípio, cá em cima. Grande parte da nossa atividade consiste precisamente neste trabalho de análise de conceitos que já possuímos as coisas. Isto é a crítica da razão pura do Kant.
Com estes juízos explicita-se o já implicitamente sabido, mas não se criam conhecimentos novos. São, contudo, a priori, independente da experiência. Mas o saber autêntico não se pode procurar neste tipo de juízos. O a priori, o independente da experiência, se busca diz respeito à estrutura do sujeito, o qual torna possível a experiência. Esta contribui para o conhecimento através dos sentidos, que nos fornecem impressões. Faltando estas, a faculdade de conhecer não tem matéria. Faltando estas, a faculdade de conhecer não tem matéria. Ordinariamente, o conhecimento é assim constituído pela matéria e pela elaboração que sofre, graças à estrutura do sujeito. Estava a ver aqui em cima. Eu acho que o PDF tinha ficado nas críticas. Eu acho que o PDF aqui lê de forma diferente, está a ver, doutor David? Porque eu aqui no PDF aparece-me 9 e 8. Eu não acho que tenha lido isto antes. Eu até lembro de ver o Hume. Exatamente, eu lembro de ler o Wolff e o Hume, mas acho que não. Eu acho que não li isto ainda, doutor David. Não sei que o PDF vai-me cá para baixo. Está a ver? Não sei porque aparece-me aqui 7. 6, o 12. Pois. Pois eu lembro de ler isto na página 5 do PDF. Eu lembro de ler em cartas a Marcus Hertz, amigo com quem disputou das provas públicas, segundo o uso académico então, a tese latina de mundo sensibles. Eu lembro de ler isto. Estou na página 5. E seu confidente intelectual dá notícia que trabalha num estudo sobre os limites da sensibilidade da razão, em que deverá estudar pois a prioridade, a frase que você me diz, doutor David, está na página 6 aqui do PDF, não sei porquê, que é a página, pois só está aqui página 6, é para testes PDFs, na minha está na página 6, doutor David, não é a página 12, está a metade, não sei porquê, é a forma como está aqui a apresentar. Bem, você sabe que eu não percebo nada disto, não é? Mas é a página 6, eu bem me parecia, pá, eu não li isto, eu não estou a ver aqui o raciocínio, porque eu conheço o Kant, não é? Está a ver, eu fiquei aqui, é a página 6, doutor David. É preciso ter uma paciência de santo para estas coisas, pronto, estava aqui, é na página 6 que, e depois não aparece o número e tal, é o habitual, não é? A ver, e não sei porque é que está esta numeração assim, mas olha, é a vida. Porque eu gosto também de dar ao pessoal o raciocínio todo. Pronto, para concluir aqui o canto, mas está certíssimo, foi onde a gente ficou, foi nas 3 críticas. Este resumo, neste estudo, reúne-se mais tarde constituir a matéria das 3 críticas, como eu disse, e ficamos aqui, mas a prioridade dos problemas teóricos, doutor David, no meu caso, não é 12, não sei porque é que diz aqui, os PDFs é ok, mas a prioridade dos problemas teóricos em breve se fará anunciar, assim em carta ao mesmo Marcus Hertz, 21 de fevereiro de 1772, procura Kant, antes de mais, encontrar o segredo da metafísica até hoje não revelado. Pergunto-me, diz o Kant, em que base
em que base se funda a relação com o objeto daquilo que designamos por representação. O Kant também queria saber o segredo da existência de Deus, voltamos sempre ao mesmo, o segredo da metafísica, não é? Só que o Leibniz explicou do ponto de vista matemático e o Kant explicou do ponto de vista físico. Deus, alma e mundo, e o Kant, as três ideias transcendentais. Ideias, Alexandre, segundo o Kant. Ideias, não factos. E esclarece o seu correspondente. Encontro-me agora a ponto de formar uma crítica da razão pura, atinente à natureza da consciência, tanto teórica como prática, na medida em que é simplesmente intelectual, e elaborarei primeiro uma parte sobre as fontes da metafísica, seus métodos e limites, e publicá-la-ei talvez dentro de 3 meses. Pois, e agora desapareceu a numeração, para me ajudar ainda, por isso ficamos aqui, está bem, doutor David? Que é nota 3, ficamos aqui, publicá-la-ei dentro de 3 meses, nota 3, no Kant, Ibidem, página 132, ficamos aqui. E não faço a mínima ideia porque é que a numeração, e que é, no meu, tenho a fotografia do Kant, tenho a crítica da razão pura, depois aparece aqui a dedicatória, prefaço a tradução portuguesa, começa, a primeira página aparece-me isto é a segunda página, está a ver? No meu é a segunda página, no PDF desapareceu uma numeração, não sei porquê, aparece, desaparece, não sei nada disto, nem estou para perceber, quer dizer, não seria que também, agora já apareceu, sim senhor, aparece, de vez em quando desaparece, só saúde, depois tem que só aparece quando eu ponho mais pequenino, os PDFs, eu preciso de uma tese de doutoramento, no meu PDF, Dr. David, página 6, não sei porque é que no seu parece 12, provavelmente, não sei. Ficamos por aqui. Tese de doutrina do professor Figueiredo, direito penal, já vos dei Leibniz e Kant, doutrina geral do crime, direito penal, Jorge Figueiredo, renunciando à determinação das formas de relação concreta do dever ser, que combina o direito penal substantivo, distingue-se claramente do direito de processo penal, o direito de processo penal ao qual cabe a regulamentação jurídica dos modos de realização prática do poder punitivo estadual, nomeadamente através da investigação e da valoração judicial do crime indiciado ou acusado, como claramente se distingue do direito penal executivo, ao qual pertence a regulamentação jurídica da efetiva execução da pena e ou medida de segurança, decretadas na condenação proferida no processo penal. Parágrafo 11. Se a distinção teorética entre estes ramos do ordenamento jurídico penal total é relativamente fácil e concludente, já, no entanto, se suscitam, do ponto de vista prático-jurídico, as mais sensíveis dificuldades quanto à pertinência de concretas normas ou institutos jurídicos a cada um destes ramos. E pronto, ficamos por aqui, vamos para o Código Penal e acabamos. Tivemos ali no curso, porque isto é muita coisa, e pronto, eu também não estou aqui, um cafezinho, quer dizer, não estou aqui para estar a soar as espinhas com os senhores. Muito bom estou eu de vos estar a dar os meus géneros de umidade, quando a maior parte dos senhores nem sequer são apoiantes, não é? Quer dizer, estou aqui a falar para o boneco, para pessoas que são para mais agradecidas, não é? Por isso, Código Penal, o domínio de execução, porque o canal é privado, mas muita gente vê, enquanto a minha mãe também vê, não é? O domínio da execução sempre mereceu entre nós a mais viva atenção, não só de práticos como de teóricos, inscrevendo-se, isto é o Código Penal, inscrevendo-se no amplo movimento da reforma feito sentir em diversos países. Já foi elaborada a reforma sobre a execução de medidas privativas de liberdade em vigor desde 1 de janeiro de 80, já havia diploma legislativo, hein? Pretendeu-se trilhar um caminho que progressivamente trouxesse a execução para o domínio do jurídico, ultrapassada a fase em que fora deixada ao arbítrio de uma administração toda poderosa, ressalvando a posição jurídica do recluso.
Pois aqui há uma grande referroada à ditadura, não é? Essa grande força de normalização colonial. Sim, o Código Penal, isto é o corpo do texto, isto é o corpo do texto do Código Penal. Diz claramente, escrito pelo professor Eduardo Correia, professor catedrático no tempo de Salazar, a ultrapassada fase em que fora deixada ao arbítrio de uma administração toda poderosa. Execução penal. Não sou eu a dizer isto, é um professor catedrático do tempo de Salazar, que por acaso foi saneado, injustamente, coitado do homem, parte geral em 63, parte especial em 66. Os professores catedráticos de direito penal no tempo de Salazar falam assim de ditadura em relação ao coitados dos criminosos que sempre foram tratados abaixo de cão. São umas bestas? São, mas é o juiz que trata deles, não são os senhores, nem eu. Se eles chegarem a julgamento. Se eles chegarem a julgamento, têm que ser tratados com dignidade. Se não chegarem a julgamento, pois aí é a tal administração toda poderosa. É sim, senhor. Ficamos por aqui, caros amigos. Eu vou fazer live amanhã e, como tal, os senhores apareçam. O tema vai ser uma coisa qualquer que eu vou decidir, mas falamos amanhã, está bem? Muito obrigado, um abraço.